Boa tarde, quinto ano B. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e de matemática. Em língua portuguesa, nós iremos estudar um tipo de texto do gênero descritivo, a descrição. Então, no livro de língua portuguesa, página 52. Descrição. Então, página 52 do livro de língua portuguesa. O que é uma descrição? A descrição é a representação oral ou escrita detalhada das características, dos caracteres de algo. Observe a imagem de um alfinete de segurança aberto e a de um fechado e compare-os com a descrição encontrada em um dicionário. Então, nós temos aí alfinete, um substantivo masculino, e a sua definição: pequena e fina haste de metal com uma das extremidades aguçada, a ponta, e a outra achatada, a cabeça, utilizada para prender, fixar ou pregar panos, papéis e etc. Depois nós temos alfinete de segurança, espécie de alfinete formado de duas partes articuladas e cuja ponta se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique nem se desprenda. Essas informações, essas definições foram tiradas do dicionário Aurélio, Nós podemos notar que a definição que descreve a imagem é a segunda definição, a definição de alfinete de segurança. E nós temos aí a imagem de um alfinete de segurança aberto e outro fechado. Agora é com vocês. Vocês irão fazer a descrição de um objeto. Primeiro, para você fazer a descrição desse objeto, vocês vão ter que escolher um objeto. E é importante descrever bem, para que todos consigam imaginá-lo e adivinhá-lo. Lembra naquela crônica onde nós lemos, sobre a comunicação, onde o comprador ele queria comprar um alfinete, mas ele não sabia, não lembrava o nome e também não conseguia descrevê-lo, com clareza. O vendedor não entendia o que ele queria. E só foi descobrir depois de muito tempo, o que o comprador queria. Então, lembre-se que na hora que vocês forem fazer a descrição, vocês descrevam bem o objeto, para que, sem saber o nome, você possa, descrever aquilo que você pensou, aquele objeto que você pensou. Então, primeiro, você vai pensar em um objeto. Qual é o nome desse objeto? Como é a imagem desse objeto? Caso vocês queiram, vocês também podem desenhar esse objeto, tá bom? Depois, no caderno, vocês vão anotar o nome do objeto e procurar no dicionário o verbete correspondente. Se não tiver dicionário, não tem problema. Pode procurar usar celular, procurar pelo Google, Vocês encontram diversos dicionários online. Só escrever a palavra lá no Google e pesquisar que vocês irão encontrar as definições de qualquer objeto. Então, no caderno você vai copiar a definição do objeto que você escolheu. Depois, você vai descrever. E para descrever, vocês têm que selecionar o que vocês irão descrever, Pense nas características dos objetos, do que ele é feito, para que serve, onde é encontrado, é móvel ou fixo, grande ou pequeno, liso ou áspero. Anote as palavras e expressões que indiquem com clareza as principais características do objeto. A forma, o tamanho, a cor, o material que ele é feito, a utilidade, Para que ele serve? Então, na aula de hoje, vocês irão fazer uma descrição de um objeto, tá? Então, no caderno, primeiro, coloque o nome do objeto que você vai descrever. Segundo, utilizando o dicionário ou o próprio celular no Google, você vai procurar, a definição desse objeto.
Então, você pode procurar lá no Google, se você não tiver dicionário, e vai copiar as informações que você vai encontrar. E depois, por último, você vai descrever esse objeto que você escolheu. Não esqueçam de tirar foto das atividades, né, da resposta e enviar no grupo da sala para garantir sua presença na aula de língua portuguesa. Em matemática, nós iremos trabalhar os contornos. Livro de matemática, páginas 42 e 43. Em matemática, nós vamos trabalhar os contornos de regiões planas, que são linhas fechadas, sendo algumas bem conhecidas, como o retângulo, quadrado, triângulo, a circunferência, o pentágono. Então, hoje nós vamos fazer 4 atividades aí, tá? Na página 42, nós temos a atividade 1. Orlando, Mateus e Lúcia resolveram mostrar exemplos de figuras geométricas, conhecidas como contornos. Cada um fez de maneira diferente. Observe e escreva o nome de cada contorno. Eles já foram vistos nos anos anteriores, então vocês já estudaram sobre isso, não é mesmo? Então, ó, o primeiro, Orlando contornou a face de uma moeda, né? Então, ele colocou uma moeda e com um lápis ele fez este contorno, né? O contorno obtido. Qual é o nome deste contorno? Você vai escrever aqui neste espaço. Depois, Mateus usou um barbante, um pedaço de barbante e fez este contorno. Olha o contorno obtido ao lado. Qual é o nome deste contorno? Aí você vai colocar aqui nesse espaço. E por último, Lúcia usou palitos, né, para fazer os contornos e obteve este contorno aqui. Qual é o nome deste contorno? Aí você vai colocar aqui neste espaço. Na página 43, nós temos atividades 2, 3 e 4. Então, atividade 2. Observe estas 4 regiões planas. É a região plana, né? A B, a C e a D, tá? Se atente bem, pois vocês irão ter que descrever qual contorno é de cada região. Então, ó, os contornos dessas regiões planas estão desenhados a seguir, mas não na mesma ordem. Indique as letras correspondentes. Então, esse primeiro contorno é da região plana A, B, C ou D? Aí você vai escrever aqui. Este segundo contorno é da região plana A, B, C ou D? Aí você vai colocar a letra aqui, a letra correspondente ao segundo contorno. O terceiro contorno é da região plana A, B, C ou D? Aí você vai colocar a letra aqui que indica o contorno, tá bom? A região plana deste contorno. E, por último, aqui o último contorno é da região plana A, B, C ou D? Aí você vai indicar aqui com a letra que corresponde à região plana do último contorno. Atividade 3. Desenhe o contorno das regiões planas A e B nos espaços indicados. Então, ó, aqui nós temos a região plana A. Você vai fazer o contorno aqui ao lado, tá? Então, você vai fazer igual tá aqui, ó, que tem a região plana e aqui o contorno. Então, você vai fazer o contorno aqui ao lado e depois o contorno da região plana B, tá ok? Atividade 4. Na figura ao lado estão desenhados 2 contornos, um verde e um preto. Dizemos que o P é comum aos 2 contornos, pois pertence a eles ao mesmo tempo. Considere na figura os pontos A, B, P, R e S e responda. Então, ó, vamos aqui. Ó, o ponto R, o ponto A, o ponto B, o ponto P e o ponto S, ó. Dizemos que o ponto P, ele é comum aos 2 contornos, né, ó, pois pertence tanto a esse contorno verde quanto ao contorno preto, né? Então, agora vocês vão responder o item A, B e C. Item A. Além do ponto P,
Qual outro ponto da figura é comum aos dois contornos, né? Qual outro ponto, além do P, é comum ao contorno verde e ao contorno preto? Item B. Qual ponto pertence ao contorno verde e não pertence ao contorno preto? Então, ó, qual é o ponto aqui que pertence somente ao contorno verde? No item C, o ponto S pertence a qual dos dois contornos? Então, ó, o ponto S está aqui. Qual contorno o ponto S pertence? Finalizamos aqui a nossa aula de matemática. Não esqueçam de enviar o devolutivo no grupo da sala para garantir sua presença na aula de hoje. Então, não esquece de tirar fotos e atividades e enviar no grupo ou no meu particular. Por hoje é só, turma. Até a próxima aula.